Senhor presidente, subo a essa tribuna, nesta sessão plenária, nesse grande expediente, para trazer um breve resumo do nosso mandato. Ao longo desses quase 4 anos, presidente, nós implementamos inúmeros projetos. Um desses projetos se chama Gabinete na Rua. O projeto Gabinete na Rua vai ao encontro do cidadão recifense, visita os bairros da cidade do Recife, procurando, avaliando as necessidades de cada bairro, de cada pessoa que entra em contato com o nosso mandato, buscando soluções para os seus problemas, para as dificuldades que elas enfrentam ao longo do dia a dia. São mais de 3.000 requerimentos, muitos deles, presidente, infelizmente, não são atendidos pela prefeitura, que deveria, claro, caminhar de forma republicana, entendendo que a demanda não é de um parlamentar de oposição, mas é uma demanda da cidade do Recife. São mais de 30 projetos de lei, são muitas as demandas que foram atendidas a partir do nosso mandato, que luta em defesa da vida, da família e dos valores cristãos. Mas eu quero, presidente, fazer um registro de algo muito importante que permeia essa nossa caminhada política, que é a luta em defesa da vida. Nós temos inúmeros projetos que favorecem, que lutam em defesa da vida em todas as suas dimensões. Um desses projetos, presidente, se chama Entrega Legal. Aqui no nosso país, entregar o seu filho para adoção não constitui crime. E por muitas vezes nós vemos acontecer aqui na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, crimes hediondos. São pessoas que abandonam suas crianças para morrer em lata de lixo, em hospitais. E há pouco teve uma situação ali na divisa entre Recife e Camaragibe, de pescadores no exercício do seu trabalho, vendo ali um saco boiando, se movimentando, achando que dentro daquele saco, vereadora, haviam animais que foram colocados ali para morrer. Mas pasmem, vereadores, quando abriram aquele saco, era um bebê recém-nascido que tinha sido abandonado à própria morte. E o que é que o nosso projeto de lei pede? Pede exatamente que seja ampliada essa divulgação da entrega legal, para que as pessoas compreendam que não é o caminho cometer uma atrocidade, um crime hediondo no momento de desespero. Então nós ampliamos essa divulgação nos equipamentos públicos municipais, para que essas famílias saibam que devolver, que entregar o seu filho para adoção não constitui crime. Pelo contrário, a identidade será preservada e políticas sociais vão alcançar a vida dessas famílias. E aí eu preciso fazer o registro também de uma lei de minha autoria, que é a Semana pela Vida. A Semana pela Vida tem o propósito de defender a vida em todas as dimensões e de um modo muito especial. Tem o propósito de fazer bradar nos 4 cantos do Recife que o recifense, em sua maioria, é cristão e é contra o aborto, presidente. Nós somos contra o aborto. E o nosso mandato sobe hoje a essa tribuna para se declarar contra o aborto. Nós dizemos sim à vida em todas as suas dimensões. Que diferença faz, presidente, um assassinato de um bebê no ventre ou o assassinato de um bebê com 2, 3 anos fora do ventre materno? É preciso entender que, do ponto de vista jurídico, o direito à vida é um direito inalienável. Se esse direito não for preservado, todos os demais direitos perdem o sentido de existir, presidente.
Inclusive, vale salientar, se estamos aqui hoje, realizando essa sessão, se as pessoas hoje nos acompanham essa sessão plenária, é porque a sua família, a sua mãe, não decidiu pelo aborto. Esse é um registro importante que essa casa deve construir políticas públicas que favoreçam a vida e não ficar com essas manobras regimentais para poder se ausentar do debate. Um debate importante. Vou repetir, nós precisamos construir políticas públicas que defendam a vida em todas as suas dimensões. Vereadora, quem pode garantir que uma mãe que toma a decisão de ceifar a vida do seu filho no ventre materno não vá sofrer com isso? Quem garante que assassinar um bebê no ventre materno vai fazer tirar da memória daquela vítima que sofreu uma agressão, que sofreu um estupro, tudo aquilo que ela viveu? É simples. Do ponto de vista psicológico, essa não é a solução. A criança no ventre materno não é um apêndice de uma mãe, presidente. Qual é a dificuldade de se entender essa realidade? Nós precisamos transformar o Brasil num país que favorece a vida em todas as suas dimensões. Nós vamos seguir nessa luta, construindo leis, requerimentos, projetos que favoreçam a vida. Mas eu passo a parte agora e ouço com atenção a vereadora Ana Lúcia. Vereador Felipe Alecrim, primeiro eu quero parabenizar Vossa Excelência na sua fala inicial, que é sobre o projeto de lei de vossa autoria. Da entrega legal. Da entrega legal. Acho que isso é um avanço de política quando você abre portas, entidades, para que as mulheres que não têm condições, estão em situação de extrema vulnerabilidade, possam fazer essa entrega legal. E eu defendo isso de forma radical. Eu tenho um irmão que é fruto de uma entrega legal, e ele é um irmão que não tem diferença nenhuma dos meus demais irmãos. Eu tenho 6 irmãos, e ele é um desses, frutos de uma adoção legal, e a nossa família ficou muito mais completa com a chegada do Tiago. Mas eu também quero contribuir na sua fala sobre a questão do aborto. Eu já conversei com Vossa Excelência e acho que no Brasil a legislação vigente que dá o direito do aborto, não chamo nem de aborto, da opção da mulher, da menina de 8, 9, 10, é uma realidade, Vossa Excelência, no nosso país, mulheres e meninas serem estupradas dentro das suas próprias casas. E eu também acho que a legislação que dá esse direito a essa mulher, eu conheço mulheres que foram estupradas e que quiseram ter seus filhos. Também conheço outras que não quiseram ter esse filho. Essa legislação vigente no Brasil, em que uma menina de 8, 9 anos tem esse direito legal, eu acho que essa legislação ela precisa continuar. Tem uma outra coisa, eu tenho uma irmã que conseguiu retirar um feto de quase 9 meses, anencéfalo, do seu ventre. Ela esperava um filho, uma criança, e ele não tinha cérebro. E ela teve o direito legal. A nossa legislação dá esse direito. Eu só não defendo, e nunca defenderei, uma mulher que tem vida sexual ativa, tem todos os meios de evitar essa criança, e depois que ela está esperando um bebê, ela quer tirá-lo do seu ventre. Aí ela não tem mais esse direito, porque a vida que está dentro dela não é mais de sua responsabilidade. Eu já disse nesse microfone isso. Ela tem vida sexual ativa, ela tem os conhecimentos devidos para evitar a geração de mais filhos, então ela procure se cuidar, ela procure tomar os devidos cuidados e não gerar vidas para depois ir querer o aborto legal ou querer estar dentro de um programa de saúde do SUS para fazer a retirada. Aí sim, isso é aborto, isso é crime. Mas o que hoje no Brasil é permitido, para mim, é um amparo legal para uma menina de 8, 9 anos, que foi estuprada, na maioria das vezes, vereador, pelo próprio pai, pelo padrasto, pelo tio, e ela não sabe nem o que está acontecendo no seu corpo. Ela não tem a menor condição de ter esse filho. Não tem.
E a legislação permite, inclusive, um número de semanas. Sem falar que ser estuprada e assumir isso publicamente para nós mulheres ainda é um grande desafio. E a gente viu aí recentemente a atriz de telenovelas que quando descobriu a gravidez, quando resolveu fazer a entrega para adoção, foi julgada e quase que cancelada nas redes sociais, quando vazaram o fato dela ter feito a entrega legal, porque ela foi vítima de um estupro dentro do seu local de trabalho. Então, a gente precisa ampliar esse debate. A gente precisa falar sobre essas formas de aborto, que para nós mulheres, até para falar a gente tem vergonha, quando a gente descobre que está gestando um filho, se tem tempo e a lei permite, por que não fazer o aborto? Essa retirada dessa criança é também garantir que essa mulher que sofreu essa violência, ela também procure curar suas feridas. Não que a retirada vá curar, mas se a legislação que tem hoje vigente permite, vereador, eu ainda sou em defesa dessa legislação. Obrigado pela parte, vereadora. Acolho parcialmente a vossa declaração, vosso discurso. E preciso dizer, vereadora, que muitas vezes o que envolve a gravidez é um aspecto trágico. E veja que em vosso discurso, e na maioria dos discursos dos abortistas, eles se declaram a favor do aborto e olhando sempre para a condição do bebê no ventre materno como um verdadeiro monstro, como tendo sido ele o autor da causa básica desse problema. E por muitas vezes o estuprador, inclusive, não é preso, não é capturado pela polícia, e a legislação abranda situações como essa. Não se pode combater uma atrocidade com outra atrocidade. Quem pode garantir que uma mãe que decide pelo aborto, mesmo que a gravidez tenha sido de forma trágica, lá na frente não vai se arrepender dessa condição, de ter feito essa escolha? Quem garante que essa mãe, ao decidir pelo aborto, vai simplesmente apagar da sua mente, da sua memória, a tragédia ocorrida? Isso é um absurdo. Do ponto de vista religioso, que nem cabe o debate, todo cristão deve defender a vida desde a concepção até o seu fim natural, e não há espaço para discussão. E do ponto de vista de políticas públicas, é um absurdo que muitas vezes acontecem. Pessoas que saem por aí fazendo sexo de forma desregrada, que chega no hospital, diz que foi estuprada e dá o aval para se assassinar o bebê que se carrega no ventre, apenas porque ela declarou que houve o estupro. Nós devemos voltar o nosso olhar para combater a bandidagem. E esses abortistas, eles defendem a legalização da droga, a deturpação do conceito de família. São eles que vêm aqui para falar de redução de danos, que o caba pode fumar maconha, mas tem que ser numa quantidade menor, numa condição melhor. Que o caba pode cheirar cocaína, mas que deve ter condição para isso, para não pegar um germe. Eu vi um vereador defender aqui nessa tribuna que a redução de danos deve ser entregar a droga para a população numa condição melhor e favorável. E eu fiz a pergunta se deveriam colocar ar-condicionado, polícia e dar segurança para as pessoas que querem consumir droga lá na boca de fumo. Daqui a pouco a gente vai estar discutindo essa realidade aqui. É um absurdo, presidente. Precisava subir essa tribuna para dizer que o meu mandato defende a vida, a família e os valores cristãos. E o direito à vida é inalienável. Não estamos falando aqui de um apêndice, estamos falando de uma vida humana. Que diferença tem tirar a vida de um bebê de 7, 8 meses no ventre materno, que inclusive já teria condições de nascer, e tirar a vida de um bebê com 3, 4, 5 anos de idade? Não se combate uma atrocidade cometendo outra atrocidade.
do ponto de vista jurídico, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista da saúde, em qualquer ponto de vista que nós formos discutir, o aborto é uma atrocidade. Eu defendo a vida e, mais uma vez, vou fazer esse registro para deixar claro, desde a concepção até o seu fim natural. Era isso que eu tinha a dizer, presidente. Muito obrigado.